Fala galera do cursinho, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William Damasceno de Filosofia e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí para o Enem 2020. Estarei postando essa aula também aqui no Sponte a partir do meu canal no YouTube, tá bom? Então o tema da aula de hoje, né, já referente ao mês de abril, é Filosofia Renascentista e Ciência Moderna. Então de cara nós temos aí duas gravuras, duas imagens que são muito peculiares a esse período. Primeiro, vocês sabem, a Mona Lisa, né, La Gioconda, de Leonardo da Vinci. E o segundo, também de Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano, né? Essa pintura, ela faz uma leve referência ao que um sofista do século V a.C., chamado Protágoras, falou. O que ele falou, professor? Ele falou que o homem é a medida de todas as coisas. Isso daqui vai exemplificar muito bem a ideologia, a ideia desse período renascentista, que é a centralização no papel do homem, tá bom? Mas quais são as outras características também que nós temos? Aí você vê melhor Mona Lisa e o Homem Vitruviano. Nós temos aqui, pessoal, a passagem do feudalismo para o capitalismo. Você vai ter a formação de estados nacionais, o movimento da reforma protestante, o desenvolvimento de uma ciência natural com uma metodologia bem definida, né? Aí você vai ter a química e a física, por exemplo, a invenção da imprensa, o antropocentrismo. Aí você pode puxar uma linha no teu caderno e colocar o antropocentrismo como o homem é o centro das decisões e do conhecimento no mundo, tá bom? E o desenvolvimento do racionalismo e de uma filosofia laica, tá? Então, qual é a mentalidade do período renascentista, pessoal? É o desenvolvimento de uma mentalidade racionalista moderna. É um espírito de observação sobre a natureza mais aguçado, como diz o primeiro ponto. É uma dedicação maior à pesquisa e à experimentação. É uma abertura da mente ao livre exame do mundo. Lembra que durante a Idade Média você não tinha a mínima possibilidade de construir um conhecimento, né? De analisar o mundo por si mesmo. Você sempre tinha que analisar o mundo, mas condicionado aos dogmas da Igreja Católica. Isso falando de Europa da Idade Média, tá bom? Você tem aqui um movimento que vai ser contra a escolástica e a ciência contemplativa. E você vai ter uma busca do controle da natureza, um domínio. Então, esquece essa história de ciência contemplativa que vai dar qualidades às coisas, como por exemplo, quente, frio, úmido, seco. Isso não interessa mais para a ciência. O que vai interessar é a velocidade, é o peso, é o tamanho, a altura, enfim, a massa e tudo mais. Tá bom? Nós temos aqui um dos grandes pioneiros desse período, que foi o Leonardo da Vinci, como eu disse para vocês, né? Ele vai se inspirar em Protágoras, o homem à medida de todas as coisas, para dizer que o homem é o ser de raciocínio e de observação que é capaz de entender o mundo a partir da linguagem matemática. Então, os pontos importantes aqui em Leonardo da Vinci são os seguintes: a linguagem matemática organiza o mundo. A ordem mecânica do mundo vem do Criador. Isso daqui é importante porque, apesar de ser uma grande crítica à Idade Média, não quer dizer que os pensadores desse período eram ateus, tá bom? Mas que existia uma ordem no mundo e essa ordem vinha do Criador. Mas a igreja não aceitava tão bem isso daí não, ok? A criatura inteligente deve descobrir a lógica de funcionamento do mundo através da matemática. Então como é que você vai entender o funcionamento da natureza? A partir da linguagem matemática, a partir da observação desse todo mecanizado que está aí fora, tá bom? Então as bases da ciência moderna têm aí o método da observação e do raciocínio matemático, tá bom? Então, pessoal, várias e várias outras teorias vão surgir, como a diferença do heliocentrismo para o geocentrismo. O geocentrismo é a teoria que vai perdurar até a Idade Média. A Terra é o centro, aquele pontinho azul no segundo desenho, a Terra é o centro do universo, né? Até então se acreditava nisso. Mas vai ser mudado para o heliocentrismo, o Sol é o centro, tá bom? No segundo vídeo dessa aula nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso.